Fala, galerinha. Senhoras e senhores, muito obrigado mais uma vez por estarem aqui no MetaCast com a gente. Vamos começar mais um episódio que eu acho que vocês vão gostar bastante. E antes de qualquer coisa, já vamos deixar os agradecimentos devidos aqui. Primeiro ao Fortalk por esse estúdio maravilhoso, pelo Cabide, que mais uma vez faz magia aqui dentro do nosso estúdio. E para a CoinLivre, porque sem a CoinLivre simplesmente não existiria esse canal aqui do MetaCast. Eu não sei se vocês sabem, se eu já contei para vocês, mas o objetivo do MetaCast, além de poder ajudar vocês a comunicar, trazer curiosidades, sempre foi ser também um caminho para a CoinLivre poder falar com pessoas que talvez ela por si só não tivesse acesso. Então, em relação a isso, está sendo super legal para a gente. E seguindo justamente essa linha de raciocínio, eu trouxe a Luísa aqui para falar com vocês hoje, que eu anotei o contato dela. Eu conheci ela no Breakout aqui, ela não é de São Paulo. Então, por isso que foi tão difícil trazer ela para cá, apesar de a gente se conhecer já faz um tempo. Mas eu tinha anotado o contato dela, na verdade ela é empreendedora e advogada ao mesmo tempo. Eu achei que ainda o foco fosse esse, mudou, ótimo. Vamos falar sobre isso aqui, até para eu poder me atualizar. Então, Luísa, muito bem-vinda, muito obrigado por ter vindo. Acho que o pessoal vai gostar. E se vocês estão no começo do episódio aqui, que nem a gente tá, se você não passou para frente nem para trás, enfim... Já curte, comenta, segue, ativa o sininho, sabe como é que funciona. Entra no chat e conversa, porque se tem uma coisa que a gente é bom é de conversão de pessoal assistindo para quem tá no chat. Irado. Não importa se tem X ou Y pessoas assistindo, sempre o pessoal tá no chat conversando. Então, assim, apesar de não ser ao vivo ainda, o episódio 100 vai ser, mas enfim, apesar de não ser ao vivo ainda, eu acho que tá sendo muito legal, porque não só eu, mas normalmente o convidado também tá no chat, o pessoal acaba conversando bastante. Então é isso, mais uma vez bem-vinda e vamos que vamos. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos lá. Luísa, cara, eu espero que vai ser a única pergunta que eu vou passar pra você, que vai ser assim meio jogral da vida. Mas vamos lá. É a primeira vez que você vem aqui, então acho que é uma pergunta meio padrão, né? A gente já fala com designer, com artista, com advogado, com contador, com todo tipo de profissão diferente. E acho que a primeira curiosidade que eu sempre tenho com o pessoal é como é que você caiu no mercado, sabe? Tá. Como é que uma advogada vem pra cá? É uma área de especialização? Você resolveu virar empreendedora do nada? Como é que foi essa trajetória tua? Tá, beleza. Eu acho que é interessante contar na minha jornada que ela é meio maluquinha, assim. Então, primeiro que eu fiz direito pensando em querer trazer mais justiça pro mundo. Então, mesmo que soubesse que eu não ia resolver todos os problemas do mundo, eu queria, para algumas pessoas específicas, melhorar a vida delas, trazendo justiça para elas. Ok. Durante a facu, eu gostava bastante de direito internacional. E eu mergulhei bastante na área de direito internacional. Algum viés específico? Era direitos humanos. Na época, eu gostava bastante de direitos Então, humanos. um sonho trabalhar na ONU. Era, na época, assim. Só que daí, eu também considerei, tipo, carreira de diplomacia e tal. Só que o que aconteceu foi que eu fui tendo experiência prática durante a facul, justamente porque eu já tava pensando, eu sei que teoria e prática é completamente diferente, então eu vou me colocar em situações que possam ser o mais semelhante à vida real possível, porque daí, assim, eu consigo me aproximar mais da realidade, né? Ok. E daí eu participava do que a gente tinha na facul, ainda tem, que são MUTs, que ele é competição, é simulação de corte internacional. Os mock trials da vida, né? Pra quem assistiu o Suits, sabe muito bem do que eu tô falando. Exato. E também tem alguns específicos da ONU, chamado MUN, que é Model United Nations, acho que chama, que é basicamente a gente faz uma simulação do que a galera faz na ONU também, das reuniões, enfim. O que, teoricamente, é extremamente divertido. Até você perceber que, indo por esse lado, você não tem autonomia nenhuma, né? Passei a odiar este negócio. O MUT eu até gostava, porque é muito massa você ter um caso hipotético e você tem que construir todo um caso. Daí tem uma galera super foda que julga e você tem que fazer todo um caso, defender, fazer todo o seu discurso oral na frente deles. Eles ficam te metralhando de pergunta. Foi uma das coisas que mais difíceis que eu já fiz, assim. Com certeza a coisa mais difícil que eu fiz na faculdade. Tipo, eu dedicava... Desculpa, eu não faço ideia da tua idade. Há quanto tempo faz isso? Quando você faz faculdade? Eu me formei há 5 anos. Ah, tá. Já tem um tempinho, então. 4 anos. Você fez direito aonde? Na PUC, lá do Paraná. PUC do Paraná. É. Tá. Aí... E não virou esquerdista? Gente, você é praticamente eu trabalhava com direitos humanos, você tem noção, então, eu já tô pensando. Aquele negócio, eu queria salvar o mundo, aí meio que eu desisti. Pois bem-vindo à lógica esquerdista. Não vai dar muito certo. Não é assim que se salva o mundo. O grupo de direitos humanos me achava super de direita. E minha família me achava super de esquerda. Mas eu nunca fui, tipo, de um lado. Hoje eu sou muito mais de direita, muito mais libertária, tipo, menos eu sou liberal e libertário, então eu não tô em nenhuma dessas duas, né? Eu tô pra cima. Exato, também, tipo, super. E, inclusive, faço parte de um grupo chamado IP City, agora é o nome do grupo. A gente tá trabalhando pra
Melhorar o nome, né? Pra não clã. ficar igual o Drex, né? Puta nome horrível. Então, mas esse IP City, o que é? É basicamente um grupo que a galera é super libertária, a gente segue a tese do The Network State, do Balaji. Não sei se você já ouviu falar. Sim, sim. Eu participava do UFL aqui em São Paulo. Ah, então você... Que é parceiro do IES e tal. o Ariel tipo, tá nesse rolê que a gente tá exatamente. fazendo. Inclusive, o Ariel tá agora, acabou de chegar. Já que ele tá na Em Praga, sei lá, que é Amsterdã. Amsterdã, exatamente. Sim, porque vai estar tendo lá a conferência do The Network State. Ó, pra vocês não ficarem perdidos, eu vou linkar aqui. Eu ainda não chamei o Ari, um amigo meu de faculdade que a gente conhece comum. CFO brilhante, empreendedor também. Eu vou trazer para cá para conversar com ele, mas vai ser um pouquinho mais para frente, porque ele não para também em São Paulo nunca, né? Mas, enfim, esses grupos que a gente está conversando são grupos de, basicamente... Eu não vou falar que é debate político-social, mas normalmente o viés ali é econômico. Você entra nesses grupos para poder falar com pessoas que são extremamente inteligentes nas suas áreas de atuação, não importa qual seja a área de atuação, e normalmente esses grupos promovem semanalmente debates. No caso do EFL era semanalmente aqui no Rubaiá. E aí você pega pessoas, né? Não é que o grupo é secreto, mas você não pode falar, né, sobre o que é falado lá dentro para dar uma liberdade para o entrevistado abrir realmente como é que foi a carreira dele e tal. A gente sempre está falando com políticos, grandes comunicadores, principalmente grandes empreendedores e tal. E foi aí que eu aprendi tudo que eu sei sobre política. A gente está falando de, sei lá, 25, 30 livros de Marx a Hitler. Você tem que ler tudo para poder depois tomar a sua decisão. É que no caso, né, você estuda pra caramba e depois a conclusão óbvia é ou vai ser liberal libertário ou vai ser ANCAP, porque o resto não funciona muito. Não, irado. Então, só que o IP City especificamente, a gente tá trabalhando para para construir um novo tipo de governança. Inclusive. Legal. No começo ele é paralelo ao Estado e trabalha com o Estado, não, assim, porque tá compartilhando do território e da soberania ali do jurisdição, mas a ideia é, em algum momento, receber reconhecimento de autonomia, de soberania pelos outros estados. É bem louco, mas depois eu falo um pouco mais sobre isso. Senão eu vou entrar muito nesse rabbit hole agora. Assunto que eu adoro, mas vamos lá. Depois a gente pode falar sobre o que eu também adoro. E daí, enfim, não virei esquerdista. E daí, no último ano da facul, eu percebi que, então, eu não queria trabalhar na ONU, porque eu tinha me aproximado bastante do que era a prática lá dentro. Não. Não queria virar diplomata, porque eu também vi que era uma carreira que não... Eu não ia conseguir... Eu cheguei no último da faculdade, eu tinha certeza... Tipo assim, eu falei, bom, eu já falo 4 línguas, que é um dos requisitos para ser diplomata. Sim. Mas eu não falava o francês, que era necessário. Aí eu falei, vou começar a aprender francês. E eu tinha um professor, para administração, eu tinha um professor, pegava muita matéria de direito, muita, tanto que falta muito pouco. Se eu quisesse ser advogado, falta muito pouco. Na área empresarial, né? Aí eu falei com um professor meu, falou, me fala todos os meandros, como é que funciona, todas as etapas. E aí, quando ele me falou que, assim, basicamente você vai ser um pau mandado, exato, mesmo se você for embaixador, você é um pau mandado. Eu falei, não vai dar, porque eu não consigo conter os meus próprios pensamentos de mim mesmo. Eu só falo. Imagina... Exato. E tem que ficar colocando pano quente ainda na merda dos outros. Exatamente. E daí um governo faz uma parada, outro governo faz outra parada, e você tem que só ficar lá assim, não importa o que você acredita, tal, você não pode dar opinião. Nunca falei, não vai dar. Não foi bem assim, sabe? Imagina, tipo, não. Aí eu vi, tipo, de cara que eu não tinha estômago pra isso. E resolvi, então, no último ano da facul, falar, tá, então eu acho que eu tenho que ir pro mercado privado, trabalhar com direito internacional privado, porque direitos humanos ele tá dentro do direito internacional público, né? Dentro do privado também tem várias áreas, né? Tipo, sim. Desde empresarial, a tributário, exato, desde exportação e importação. Tem um zilhão de áreas internacionais. Que eu acho super interessante. E aí, no último ano da facul, eu tava explorando, então, onde que eu posso ir agora, onde que eu posso me colocar pra daí sair da facul meio que com algo encaminhado. Aí eu me deparei com um edital de... tipo uma incubadora / aceleradora dentro de um escritório de advocacia. Lá no Sul. Lá no Sul, lá em Curitiba. Basicamente, eu tinha que entrar apresentando uma proposta de alguma inovação dentro do direito. E aí a gente ia amadurecer essa ideia, colocar em prática e talvez no final o escritório ia investir na gente. Obrigatoriamente no projeto. Por que eu tô perguntando? Por exemplo, a ACE, a antiga Aceleratec aqui em São Paulo, tinha isso. Eles poderiam te puxar como projeto ou te puxar como pessoa. Vocês falam, pô, esse cara é um puta empreendedor. Não necessariamente a ideia dele foi incrível, mas ele é um puta empreendedor. Às vezes eles te puxavam e te apresentavam para outros projetos para você ter interesse em assumir algum tal. Então tem muitas aceleradoras que eu conheço, não só a ACE, que tinha um processo assim que eu acho muito interessante, né? Porque você pode ser um empreendedor minimamente viável, né? Depende de ser o EMV. E isso é interessante para qualquer startup. Super, super. Nesse, especificamente, eles ainda estavam focando em projeto, mas era porque era a primeira versão desse projeto.
Tá, aí o que aconteceu? Long story short, eu entrei com um projeto. Qual que era a ideia do projeto? A ideia do projeto era criação e gestão de contrato para pequena e média empresa, porque meus pais eram... A gente sempre pega algo que tá mais ou menos relacionado com a nossa realidade, né? Meus pais, eles têm empresa de pequeno porte e nem sempre eles tinham um advogado para auxiliar em alguns contratos básicos, sei lá, compra e venda de uma máquina, alguma coisa assim. Sim. E daí eles pediam para mim. E tanto a parte de criação desses contratos quanto de gestão desses contratos era algo que uma ferramenta poderia muito bem servir. Mas era automação de criação de contatos por plataforma ou era um law as a service da vida? Seria por plataforma mesmo. Legal. Só que daí logo no começo eu vi que esse tipo de problema já estava sendo resolvido de algumas maneiras. Tinha a própria Contractor, que é lá de Curitiba, que estava fazendo algo relativamente Eu usava, brilhante. acho que 99 contratos, alguma coisa assim. Que eu achei, para coisas básicas, eu acho muito legal. Tem uma também chamada, acho que Wonder, Nunca usei. que também era super boa. Então eu pensei, fazendo aquele benchmarking, assim, eu vi que tinha umas semelhanças que já eram boas. Eu falei, tá, ó, isso já existe, vou pensar em outro problema. E aí eu pensei, tá, inovação nacional deve estar rolando muito mais projeto. Gente, eu tô acabando. Vocês vão me desculpar, vocês estão me assistindo. Eu tô com uma rinite aqui em São Paulo, o negócio não tá fácil. Quarta-feira agora, passada, fez de 19 a 31 graus no mesmo dia. Minha rinite já foi, tô morrendo aqui. Então vocês desculpem pela tosse, mas vamos voltar, perdão. Imagina. Olha, tá foda. Se precisar também. Não, relaxa. Bom, vamos lá. Aí eu pensei, bom, inovação já é algo diferente, então provavelmente inovação nacional deve estar rolando muito mais frequente do que internacional. Como é que será o ambiente de inovação no direito internacional? E daí pensando, bom, direito internacional público, provavelmente não, Estado, organizações extremamente burocráticas, provavelmente zero inovação. Não, eu acho que você escolheu só a área mais difícil de todas, né? Porque as pessoas que eu conheço, a exemplo dos próprios Paiva, né, que eu fiz a ponte para você... cara, não adianta você entender de legislação de um país. Você tem que entender de vários, todos aqueles que você atua. Você tem que estar atualizado de tudo o que acontece, várias normativas de vários países. Além de tudo, eles ainda atrapalham no nosso mercado cripto, que é mais inovação, tudo que é canto. As respectivas CVMs, Bacens, Ambimas de todos os países mandando. E ainda como se não bastasse eles escolherem o tributário, que deve ser o mais pesado de todos, principalmente para países em subdesenvolvimento. Eu falei, gente, esses caras... e são professores, os dois irmãos são professores. Eu falei, quantas horas tem no dia deles? Entendeu? É por isso que eu falo, vamos marcar um call de 30 minutos? Não, sem problema, vamos marcar para fevereiro, porque é assim, né? Não consigo imaginar o dia a dia. Exato. Então, assim, deve ser uma loucura. Se eu acho uma loucura tudo que eu tenho que aprender por dia, a tua área é um absurdo, né? Então, e daí eu fui pro lado de ferramenta. Porque o que... Tecnologia mesmo. Tecnologia. Porque daí eu tava pensando, tá, direito internacional privado. Então vamos pensar direito internacional privado. Qual a maior ferramenta de resolução de conflito que existe hoje pro direito internacional? Arbitragem. Arbitragem, Arbitragem, como que é a arbitragem hoje? Ela é reservada para contratos milionários. Essa foi a minha linha de É porque custa caro, né? Caro pra caralho. Pra pegar os 3 juízes, vamos dizer assim, Não é necessário os consultores. ser 3. Mas não necessariamente... Enfim, daí eu fui pensar, tá, arbitragem... Só que hoje a arbitragem é reservada para contratos milionários, bilionários. Daí eu fui ver por quê. E daí eu fui tentando fazer essa linha de porquê. E basicamente, as empresas... que a arbitragem surgiu no Brasil por causa de demanda de empresas multinacionais que queriam vir para o Brasil no final do século passado. Essa tua lógica você falou de 4 anos atrás, certo? Tipo, nem tinha chegado a pandemia ainda, porque quando chegou a pandemia, você começou a ver muita coisa de direito 4.0. Sim. Tipo, automação de muita coisa. Isso foi em 2019. Isso foi em 2019. 4 anos atrás, hein? Aí, eu tava... Por quê? Porque a demanda de arbitragem vinha de empresas multinacionais. Ou seja, a oferta meio que bateu o nível de... o potencial... O quanto essas empresas podiam pagar, tanto o nível de serviço quanto o nível de profissional de árbitro. E daí eu fui conversando... Não é fácil achar esse profissional. Você não tem uma plataforma... Bom, eu soube de uma startup que está fazendo isso agora, que faz meio que um match, meio que um Tinder de coisa de arbitragem. Agora, hoje em dia, sim. Então, basicamente, você usa meio que esse Tinder de oferta baseado na área que você quer. Vou lembrar, depois eu vou te passar. Tá. E aí você consegue o juiz principal, vamos dizer assim. Se precisar de outros, aí ambos os lados podem dar match com um deles e ainda pode indicar consultor. Legal. Então, você vai e se cadastra nessa plataforma falando, olha, é isso que eu faço, essa experiência que eu tenho, tem as estrelinhas lá, minhas áreas de experiência, não. E você bota lá, eu prefiro ser imparcial ou eu prefiro ser do lado de um dos dois lados, enfim. E aí depois do match tem um segundo match, né? Que você apresenta a proposta, o outro lado, independentemente do valor, fala se ele topa
ser especialista naquela área se ele tem conhecimento suficiente para atuar naquele caso. Pô, que irado. É bem legal isso. Me passa depois qual que é, porque é raríssimo. Eu nunca vi, além da Herbion, alguma empresa de inovação. Tá, mas não é internacional, tá? Esses caras são brasileiros aqui de São Paulo. A última vez que eu falei com eles foi logo antes da pandemia. Eu acho que ainda deve estar rolando. Tá, porque legal. dá muito dinheiro, né? Então, aí basicamente eu vi que não havia um motivo estrutural para não existir uma arbitragem mais barata. E conversando com vários experts do mercado, eu fui identificando os pontos em que deveriam ser mantidos iguais, justamente para manter a qualidade do Instituto de Arbitragem, ao mesmo tempo que eu iria conseguir reduzir o custo em algumas coisas específicas. Por exemplo, ao invés de eu ter um prédio com uma puta infraestrutura que eu tenho que manter e ter aquele custo que vai ser embutido no custo do serviço da arbitragem, eu vou fazer tudo online. É muito mais rápido, gasta muito menos tempo de todas as partes, ou seja, é mais barato porque é mais rápido, tem menos custo fixo, o custo de administração é mais barato. E a parte mais relevante para a arbitragem, para a qualidade da arbitragem, é a qualidade das pessoas que estão envolvidas. Sim. Dos árbitros e dos... Quanto mais gente foda, melhor. Quanto mais alcance do outro lado, melhor. Isso que você nem tinha entrado na pandemia ainda, que o pessoal já estava fazendo tudo à distância. Então, assim, teoricamente, casou o tempo perfeito. Exato. Então, tanto do árbitro quanto das pessoas que compõem o conselho deliberativo, que faz parte da Arbion, e a secretaria da Arbion. Então, eu consegui atrair pessoas com essa ideia bem clara de reduzir custo onde dá e manter o custo onde é necessário para manter a qualidade. Eu fundei a Arbion. Depois de um tempo, um sócio se juntou a mim, o Gabriel Simões, ele é um advogado de arbitragem de construção civil aqui em São Paulo, atuando em umas arbitragens bem importantes. E aí a gente tá, até o momento, a Arbion ainda existe, a gente tá 100% operacional, a gente resolveu mais de 40 arbitragens lá dentro, e é extremamente eficiente, é muito legal. Mas você não tá mais nessa empresa? O meu papel na Arbion, ele é muito mais negócios. Então, eu não tenho nenhum papel nas arbitragens. Claro. Porque, como a Câmara é minha... modelagem da plataforma, enfim, estruturação dos modelos de negócios, por aí vai. Que é o que eu faço também, só que não especificamente nessa área. E como a Câmara é minha, ela é uma Câmara que é for profit. Então, ela é minha, do Gabriel, e é for profit. E, basicamente, a gente não pode, como todas as pessoas que tomam decisão relacionada à arbitragem têm que ser imparciais, a gente não toma nenhuma decisão relacionada às arbitragens. É extremamente separado. Claro. E a gente respeita estritamente. Então... Senão não ia passar por nenhum processo de governança. Ou auditoria de processo. Exato. Já tá... Não, o objetivo é fazer um negócio direito, desde o começo. E a gente se manteve nisso até hoje, assim. Até porque quando a gente fala em arbitragem, a arbitragem não é só uma palavra solta. Ela representa uma categoria e um tipo de serviço com regras específicas. Se você interrompe essas regras, não é mais arbitragem. Então, contratos que estão lá escrito que pode ser resolvido por arbitragem, Exato. Se vocês não estão... É muita Se as regras do que vocês fazem não tá correspondendo com o que é aquela categoria determinada num contrato para resolução de conflitos, não adianta papel nenhuma. Exato. E é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Quando você entende quais as consequências se a arbitragem que você está administrando não deu certo ou por algum motivo... Eu acho que, se não me engano, a arbitragem não pode pegar criminal e civil. É isso? Criminal com certeza não, né? Criminal não, e daí tem algumas regrinhas específicas. Basicamente é direito patrimonial disponível. É basicamente relacionado a patrimônio e que a pessoa tem disponibilidade sobre. E, por exemplo, empresarial, basicamente, todos os casos de empresarial funciona, só que não... Consumidor, por exemplo. Consumidor é dentro do civil, só que acontece que o consumidor tem algumas regrinhas específicas. Porque trabalhista também não deve poder. Tem algumas regrinhas específicas. Pode, mas tem algumas regras específicas. Tipo, CLT pode? Eu sei que PJ pode ser. Contratos entre PJs pode ser. Se o trabalhador receber no mínimo 2 vezes o piso do INSS. Ou seja, se ele receber um salário de mais de 10 mil, ele já não é visto como hipossuficiente pelo Estado. Então, daí, novamente, respeitando aquelas regrinhas específicas, não sabia pode. Sendo que... Mesmo se for CLT? Mesmo se for CLT. Não sabia mesmo. Sem falar nome de partes nem nada, mas alguns casos que a gente tá vendo é quando, por exemplo, gerente de banco quer se demitir e eles chegam em um acordo, ou foi demitido, e eles chegam em um acordo e ele quer aceitar o acordo. O que acontece, se levar isso para a justiça trabalhista, é que às vezes o juiz não aceita, ele não homologa aquele acordo. Porque você pode estar abrindo mão de algum direito inalienável só que, seu ou a interpretação do juiz. Às vezes a pessoa quer aquilo. Às vezes a pessoa Os dois lados já estão de acordo, mas o juiz não deixa.
e daí eles vão pra arbitragem. E daí o árbitro, ele faz questão de tomar tudo que ele pode de cuidado e verificação pra saber que a parte não tá sendo coagida de nenhuma maneira, enfim, faz todas as partes do processo. E daí, uma vez que ele tá de acordo que a parte está voluntariamente no processo de arbitragem, aí ele faz análise do acordo, vê se também faz sentido, e daí ele homologa aquele acordo ali. Então, isso é uma coisa que a gente tá vendo que é muito interessante, é um caso de uso bastante eficiente. Se não me engano, arbitragem, nenhum dos árbitros precisa ser advogado, correto? Correto, aham. Mas a pessoa, principalmente se for um árbitro e tal, essa pessoa, o que é imparcial, o do meio, eu sempre penso como se fosse um conselho, né? Sim. Ele não é obrigado a entender da área jurídica por trás do que está sendo levantado naquele contrato? Na teoria, eles não precisam ser árbitros, eles não precisam ser advogados. Por quê? É um contrato. No direito tem o princípio da autonomia das partes e da liberdade contratual. E o pacta sunt servanda, que é basicamente o que está escrito no contrato faz lei entre as partes. A arbitragem é pacta sunt servanda na veia. Basicamente, o que a gente contratou vai valer para o processo de arbitragem. Ou seja, se a gente contrata que o árbitro ele precisa ser especialista na área do conflito, que pode ser engenharia, e que não precisa ser advogado, ele não precisa ser advogado. Normalmente, por mais uma maneira cultural, ele é advogado, justamente porque é muito útil ter o conhecimento jurídico ali. Só que não é obrigatório. Show de bola. Bom, e aí, o que aconteceu? Porque, assim, me parece que para uma empreendedora você entende muito da tua área, extremamente técnico, extremamente difícil. Por que não ficou por aí? Qual foi o trigger aí que bateu? O modelo de negócio da Arbion, ele não é um modelo de negócio que vai ter um crescimento muito exponencial que se espera de uma startup num curto período de tempo. Porque você teria até ao mesmo tempo, imagino eu, muita gente se cadastrando para ser árbitro e do outro lado muita gente começando a adotar arbitragem como resolução. Exato. É a única maneira de você crescer geometricamente. Né? Só que o maior gargalo ainda é que o momento em que você decide que você vai usar Arbion é no momento que você está assinando um contrato. Você substitui lá aquela cláusula de foro. Vou morrer. Eu tenho certeza que eu já morro. O Cabito já me viu mal assim, então tá difícil hoje. Desse jeito não. Nossa, pai do céu, minha avó vê todos os capítulos, ela vai, filho, você tá morrendo, né? Tô morrendo. Enfim, não era escalável no final das contas? Não, escalável é. A questão é que o momento em que você assina um contrato e que você coloca a cláusula compromissória num contrato, falando que é a cláusula que você vai resolver aquele conflito por arbitragem, pela Arbion especificamente, a partir daquele momento até o momento que de fato vai ter um conflito, primeiro, não é certo que vai ter um conflito. Segundo, quanto tempo que vai demorar para ter aquele conflito. Isso já é um gargalo suficiente para eu não conseguir dedicar 100% da minha vida a isso, porque eu preciso pagar as contas. E daí não tem, tipo, uma recorrência previsível. E é o tipo de negócio que você tem, pelo menos, aí, duas áreas comerciais. Você tem que puxar de um lado as pessoas, do outro lado os processos. E ainda tem que ter uma educação para que as pessoas cada vez mais usem esse tipo de solução nos seus contratos e tal. Parcerias com provavelmente várias plataformas de contrato, tipo as a service simples, que botem lá a indicação de vocês e ainda sempre coloquem uma cláusula padrão de arbitragem. Então, assim, é muita atividade comercial. Se você não tem muito investimento, fica complicadíssimo de você crescer numa velocidade que faça sentido. E eu recebi algumas propostas de investimento, mas eu optei por manter ela crescimento orgânico justamente porque eu não ia me sentir confortável em, com os investidores, dar algum tipo de previsibilidade quando que ele ia poder ter tirar o dinheiro dele com X multiplicado por X vezes. Mas enfim, a Arbion resolvi então continuar tocando de uma maneira orgânica, toco até hoje. E no meio disso eu percebi que eu gostava bastante de tecnologia e eu queria me aproximar mais da galera que de fato desenvolve, ou seja, desenvolvedor, parte de produto e tal. E aí... Até aí, você não falou absolutamente nada sobre cripto, Web3. Não porque precise, tá? Eu vivo trazendo várias pessoas aqui que nem sabem do que significa. Mas até então você não tinha tido nenhum contato. Tirando o imagino básico, né? Saber o que é um Bitcoin e tal, mas aí você sabe da moeda e não da tecnologia. Então, e aí em 2021, no final de 2021, eu virei a gerente de produto de um engenheiro, de dos líderes de engenharia de software aí a primeira frase que vai estar do Web3 e tal, da Polkadot. Empresona também, projetaço, empresona. Foi a Engine, né? A Engine que é a empresa. Então ele era um dos líderes de engenharia de blockchain da Engine, ajudou a construir a Polkadot, manja muito, é um dos melhores engenheiros de blockchain, assim, que a gente com certeza no Brasil, de fato. E aí...
ele, além do trabalho dele, ele tinha vários projetos pessoais e não tinha ninguém para gerenciar eles. E ele já tinha uns 2 desenvolvedores e daí eu virei a gerente de produto dele especificamente. Uma PM, vamos dizer assim. Sim. Aí, o primeiro projeto era um projeto de votação, chamava Rankanizer. Era um projeto de votação baseado em ranking na blockchain, que daí garantiria que as votações usando a blockchain, elas não fossem mutáveis, ou seja, seria um processo de votação imutável, seria um processo que, usando... Eu não lembro qual que era o nome do cálculo matemático lá que se utilizava para fazer o resultado final. Mas, basicamente, as pessoas, os usuários, eles não precisavam escolher de algumas opções uma só. Eles ranqueavam. E daí tinha um cálculo matemático que, considerando todos os ranqueamentos das pessoas... Você pondera e faz o peso baseado no... ele identificava qual que era o que agradaria... a maior parte das pessoas. É interessante porque qualquer votante, ele tem hash própria, então assim, você consegue auditar esses dados porque dentro da hash você vai ter todas as opções de voto dele sem que o nome da pessoa seja aberto. Então assim, é o que eu sempre falo, né? Começar a falar, principalmente na tua área, tanto empreendedorismo quanto direito sobre blockchain, você já invalida a necessidade de muita coisa como a LGPD, né? E é óbvio que há 3 semanas atrás o governo brasileiro entendeu isso, porque começou a falar, olha... Mas a LGPD bate com muita coisa da blockchain. Tipo assim, é como se elas fossem mutuamente excludentes. Eu falei, não. Uma é evolução da outra. Uhum. É que nem você falar que o cheque é inimigo do Pix. Claro que não, o Pix é uma evolução de tudo isso. Né? Então, quando você fala em blockchain, você não tem como divulgar a informação de absolutamente ninguém. A não ser que a pessoa divulgue a carteira dela com as decisões dela, subcategorização e ainda fale, essa é minha. Mas assim, é a mesma coisa que você divulgar o seu login e senha das coisas no meio do Facebook, entende? Mas enfim, é desnecessário o LGPD. E isso para mim é muito interessante justamente porque, ainda que você possa trabalhar essas informações sem saber de quem que é, então você trabalha o dado de maneira geral, o conjunto de dados para tentar prever comportamentos, nem que você venda isso para outras empresas, mas ninguém vai saber de quem que se trata. Não tem dados de cadastro lá, a gente está falando de comportamento, padrão de comportamento. Exato. Então a blockchain só de cara já tem essa vantagem bizarra, né? E isso independe de qual blockchain a gente esteja falando. Não importa a chain, é a tecnologia por si só. Né? Quando você fala que o smartwatch ajuda no monitoramento de saúde, ninguém está perguntando qual smartwatch que é. De maneira geral, todos eles têm essa funcionalidade. A blockchain é a mesma coisa. Exato. E aí a gente começou a fazer isso, só que como modelo de negócio, para criar uma precificação, era algo bastante desafiador, assim. E aí, foi lá pelo meio de 2022 que a gente resolveu focar em um produto que o Lohan já queria há um tempo, que era pagamento em cripto. Então, ele como ele já trabalhava há muitos anos para empresas de cripto, ele ganhava em cripto. E aí, ele achava um puta saco ter que fazer todo o caminho para ele conseguir... Aqueles 25 passos que você precisa 3 vezes, 2 ou 3 plataformas. É o que o Vitor sempre brinca, né? É como se você fizesse São Paulo, Rio de Janeiro via Manaus, né? Você precisa de um vídeo de 40 minutos tutorial só pra ver como é que você faz pra instalar a MetaMask. Pelo amor de Deus, era muito bizarro. Sim. Hoje quem entra hoje no mercado não faz ideia de como era complicado há 2 anos atrás, não há 20, né? Há 2 anos atrás. E ainda é complicado, né? Ainda é, mas o ponto é o que melhorou já. Sim, tipo, olha a nova DAX versus o que é a Binance hoje. Se bem que a Binance acabou de ter uma solução muito legal para POS, mas, enfim, de maneira geral, quantos cliques você precisa? É um absurdo. A nova DAX 3 agora. Né? A CoinLivre, 3 cliques você faz qualquer tipo de investimento lá dentro. Agora, antes não dava nem para contar o número de cliques, era em horas que você gastava. Exato. E aí, ele sentindo essa dor, ele falou, por que a gente não cria um negócio que a gente consegue utilizar que a gente consegue utilizar diretamente qualquer carteira como dinheiro, como meio de pagamento no comércio. E aí foi que surgiu o Cryptize. E foi depois de alguns meses, eu virei sócia. Então, a gente tava praticamente em pé de igualdade, o Lohan. Isso já agora? Isso foi daí em 2022, no final de 2022. Então, basicamente, a ideia do Cryptize era viabilizar cripto como meio de pagamento no comércio. No comércio. Só que daí, na maneira como a gente foi desenvolvendo ele, teve algumas dificuldades principalmente o que eu consigo pontuar como uma das maiores dificuldades, olhando para trás hoje, é o canal de distribuição. A maneira como a gente tinha desenvolvido o negócio, a gente dependia muito de canal de distribuição de PDV, de ponto de venda. POS. E aí...
Então, ou basicamente, né, pra quem não manja das siglas, porque isso é bem coisa mais de empreendedor mesmo, quando a gente fala. Mas é o seguinte, é como se você estivesse rezando para que a Cielo aceitasse na maquininha dela para poder fazer a transação direta, sem nem que a pessoa soubesse que tipo de moeda que ele está usando, né? Exato. E na prática não foi assim que aconteceu. Então, tinha, como canal de distribuição, tinha desde adquirente, então a maquininha da Cielo, a maquininha da Estônia, essas maquininhas de pagamento. O subintermediador, tem tudo ali no meio. E também até PDV de administração de comércio mesmo, sabe? Tipo... eu sabia todos os nomes, né? Não, mas tipo, sistema de supermercado, aquele que faz o reconhecimento do código de barra. Sim, ou tipo, de um EPOC na balada, de controle de estoque, também controle de comanda, enfim. Perfeito. E a gente conseguiu fechar uns contratos interessantes. A gente fechou com... Sabe o Mais Um Café? Ele é uma loja de café, tipo, to go, que tem mais de 500 lojas pelo Brasil, assim. Tá brincando? Ele é a loja que... É a franquia que mais tem loja de café hoje no Brasil, assim. Mais Um Café, chama. Eu provavelmente devo conhecer, mas sabe quando a marca não fica na tua cabeça? Sim, super. E aí, bom... Eles eram um dos nossos clientes. A gente tava tentando algumas teses, algumas verticais diferentes. A vertical que seria um ticket médio mais baixo, tipo um café, comprou um cafezinho com cripto, que daí a gente conseguiu, eles chegaram a fazer a integração com o Cryptize para aparecer lá no PDV deles a opção para pagar com cripto. A gente estava testando uma tese que era para ticket médio alto, tipo uma loja de carro de luxo lá em Floripa. Por que vocês não pensaram em fazer a primeira versão com uma não vou chamar de moeda aqui, mas com algum tipo de ativo tokenizado que fosse só um cashback? Tipo assim, vamos lá. Como chama? Starbucks da vida, né? Você compra lá, carrega o teu cartão, você tem como se fosse um cashback ali para poder utilizar. Então, a cada, sei lá, 100 reais que você gasta, eu não lembro a conversão, tá? Cada 100 que você coloca lá no cartão, pré-pago, você pode usar 5 em algum produto. Então, no final das contas, aqui não, as pessoas não sabem disso, mas esse cashback, existe um token ali. Pode não estar na blockchain, mas aquilo é um token, né? O Smiles, os pontos do Pão de Açúcar, tudo isso é um token. Tem muitas empresas, a própria Vitacom, cara, o tamanho dessa construtora, para poder entender o mundo cripto, inclusive, né, que estão fazendo junto com o Rubens Linstein da Insignia, cujos sócios também são os irmãos Paiva e tal. Eles começaram assim, então criou meio que o Vitacoin lá, vamos dizer assim, que é o token cashback de quem compra apartamento. Aí com esse token cashback você pode quitar o seu... Você pode tanto pegar uma sala comercial dentro do prédio lá por meses, né, pagar o aluguel disso, ou quitar o teu condomínio com aquele cashback. Então, assim, eles sabiam que logo desde o começo eles não conseguiam vender um apartamento com 10% de desconto se você pagar em cripto, sei lá, Bitcoin. Mas, pô, e se você começasse a educar as pessoas pelo cashback, o pessoal vê, pô, isso aqui faz sentido. Exato. O que é esse token cashback? O que é esse ponto Smiles, vamos dizer assim? Sim. Isso a gente considerava como uma das potenciais melhorias, uma das potenciais melhorias conforme a gente fosse resolvendo os primeiros problemas. Mas antes da gente pensar nisso, a gente tinha que pensar, tipo, um pouco antes ainda. Tipo, quem são as pessoas que, de fato, vão usar cripto como meio de pagamento hoje? Porque a gente precisa de uma adoção imediata. Ela não precisa necessariamente ser uma adoção de escala imediata, não precisa ser escala imediata, mas uma adoção imediata, pra gente provar o conceito, pra gente ir melhorando o produto, enfim. Ainda que você não tenha uma adoção em massa, você precisa de uma conversão na adoção muito alta. Exato. E onde você põe, a pessoa tem que falar, não, vou fazer de qualquer jeito porque eu entendi qual que é o benefício. Sim, exato. E daí a questão é que, num país que a gente tem Pix, para pessoas que já não recebem sua principal fonte ali em cripto, era muito difícil de você mostrar tipo, uma vantagem clara. Então, o principal foco de quem adotaria o produto é a galera que trabalha para fora e ganha em cripto. Só que é um mercado muito pequeno. E além disso, além de ser um mercado pequeno, a gente, então, tinha a questão do canal de distribuição, que a gente tinha que mostrar para eles que eles iam ter uma adoção, um ganho com aquilo, uma vez que eles integrassem com a gente, mas... A característica desse canal de distribuição específico dos PDVs é que eles são relativamente antiquados, são pouquíssimos dos que são up-to-date, os que se atualizam rápido. Ou fluidos o suficiente. Tipo, a experiência de uso dessas plataformas de restaurante na ponto de venda não são fluidas na maior parte. É por isso que muitas vezes as pessoas preferem pegar tipo uma operação da Cielo, antiga Moip e tal, que foi voltado para o usuário, né? Para que seja simples, desde o gerente da loja até o vendedor, alguma coisa assim. E rezam para aquilo lá ter novas soluções de integração. Porque se você vai pegar a plataforma pura de controle e gestão, sei lá o quê, é aquele negócio. Parece um Photoshop. Não é user-friendly. Exato. Não é nada. E sabe até por quê? A estrutura deles é que eles meio que deixam as empresas presas ali dentro, porque não tem
interoperabilidade entre elas e as outras plataformas. E mais uma, quando você implementou aquilo, você deu um curso gratuito para poder treinar os funcionários que estão lá. Se o dono da loja, o gerente, lembra, puta, me demorou um mês só para ensinar essa ferramenta. Imagina adicionar alguma coisa ou mudar. Exato. O custo transacional em tempo e treinamento e tal. E aí, se eu ensinar uma coisa que não é normal no mercado e eu perder essa pessoa, ela se demitir, como é que eu faço replays disso, dou treinamento de novo? Então, assim, existe uma percepção de custo transacional muito foda, né? É muito Por foda. isso que eu falo assim, hoje em dia, a minha aposta em adoção em massa de coisas dentro do nosso mercado são coisas como o Mercado Pago, o Nubank e tal, que simplesmente colocaram dentro da carteira uma coisa que, infelizmente, não é sua, né? As criptos de lá não são suas, são deles. Você só pega o rendimento, assim como você deixa o dinheiro parado, que dá X% do CDI, mas que você pode simplesmente clicar no botão e falar assim, não, eu toparia pagar como se fosse com a minha... Você não tem a tua conta corrente, a conta poupança, a conta investimento e tal. Você poderia simplesmente falar, não, eu topo pagar no cartãozinho com a minha conta investimento que está toda em cripto nessas plataformas. Sim. Só que daí você já tem adoção em massa, dá no Nubank. Se eles quiserem fazer uma propagandazinha, falar, pague com a sua conta poupança, era mais fácil. Mas é foda ter que depender das empresas grandes, né? Porque verba de marketing é... Nossa, e a puta infraestrutura e o custo que tem pra... A Nucoin, por exemplo. Hoje, no momento, é só compra e venda, eles têm a Nucoin, mas eu tenho certeza que a próxima aposta vai ser paga com Nucoin. Ou usa no Coin como parte do teu pagamento para ter algum tipo de desconto ou benefício. Exato. Vai ser isso. Olha toda a infra que eles precisam ter para de fato conseguir isso. Então, a gente tentou por mais ou menos 10, 11 meses. E foi isso bootstrapping. Então, tipo, a gente até tava contando com alguns investidores, mas a gente resolveu fechar a operação e vender parte da tecnologia. E aí, o que aconteceu foi que nesse período, então, foi quando eu tive a minha imersão em cripto, assim, desde o começo, desde quando eu comecei lá com o Lohan, blockchain, entendendo super como funcionava, e daí pagamentos. Aí a gente resolveu ter essa ideia, a gente resolveu colocar em prática essa ideia, e aí foi quando eu me emergi mesmo em cripto e daí especificamente pagamentos, mas dentro disso participei daí de vários grupos de cripto, tipo, em Curitiba a gente tem uns grupos bem bons de cripto que a gente se encontra semanalmente, conheci galera foda de cripto aqui de São Paulo e de alguns outros de Floripa, enfim, de algumas outras cidades. E aí foi quando eu comecei a realmente entender um pouco mais sobre o que cada coisa é, sobre os conceitos, sobre as aplicações práticas das diversas funcionalidades que existem, enfim, daí foi meio... Luísa, assim, eu vou fazer um comentário que eu já fiz umas 2 vezes em contextos diferentes aqui, que é o seguinte, eu acho que, desculpa o momento palestrinha aqui, pessoal, mas para mim o brasileiro, ele é extremamente preguiçoso, e é por isso que nós somos os melhores empreendedores do mundo, na minha opinião. Porque a gente sempre acha uma maneira melhor e mais fácil de resolver coisas que são complicadas. Inclusive, se você for ver muito do que o Lehman fala, até às vezes que encontrei ele pessoalmente, ele fala justamente isso. Brasileiro dificilmente vai inventar a roda. Mas a gente transforma um quadrado numa roda. Se a gente pega... Ele mesmo, né? O case dele é o case do Walmart lá fora. Ele adaptou isso, veio para cá. E se não fosse por ele, a gente estaria pagando uma cerveja Skol R$7,50. Mas hoje a gente pode pagar R$2,29, mesmo com toda a inflação. Então, assim, usando isso como argumento, para mim, quando a gente teve o boom das startups aqui, as pessoas ficaram muito... Então, primeiro, né? Quando isso aconteceu, todos os bancos, as grandes instituições estavam muito atrás. Então, você lembra como é que foi o pessoal dos bancos que tiveram que correr atrás, o Itaú que estava contratando 1.000, sei lá quantos devs para poder fazer as 40 e poucas aplicações que hoje são 3 para a gente. Mas, enfim, eu acho que quando isso aconteceu, todo mundo ficou muito mal acostumado em fazer tudo em muito pouco clique. Né? De novo, o exemplo que eu sempre dou aqui. Né? Por que a Easy Taxi não deu certo e acabou sendo vendida? Porque ela resolveu o problema em 4 cliques, enquanto o 99 e a Uber resolveu em 3, por causa de um clique. A pessoa não quer nem saber nem a vantagem. Então, por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque tem tudo a ver com o teu comentário. As pessoas aqui no Brasil hoje não estão mais preocupadas em utilidade e valor agregado. Elas estão preocupadas com facilidade. E tem que se dizer, uma startup que é baseada numa tecnologia que não foi criada para o B2C, que agora está sendo adaptada para o B2C, né, através de Abstract e algumas outras tecnologias, muito dificilmente ela vai ser adotada em massa, porque as pessoas vão preferir utilizar o que entrega menos valor para eles, tem menos utilidade, mas que é mais fácil.
independentemente se a sua solução fosse melhor, desse mais cashback e tal, quantos cartões existem de cash que dão um programa de pontuação que são 1000 vezes melhores do que os tradicionais, e ainda a pessoa assim, não, eu prefiro o Itaú porque o Itaú é mais fácil. E eu sou cliente do Itaú também, então eu entendo isso. Mas isso me incomoda porque fica mais difícil para novas empresas, porque aí não precisa ser só startup, tá? De soluções tecnológicas que possam entrar no mercado. Porque ou você tem um capital muito intensivo para poder convencer, introduzir essa tecnologia de teste, esse MVP na população e fazer com que ele entenda e utilize aquilo, ou você está fadado a ter um crescimento que nunca vai ser geométrico. Eu quero ver uma classificação por startup sem investimento intensivo. Então, para mim, isso acaba prejudicando muitas empresas do nosso setor. Então, e antes de vir o Abstract e outras 2, 3 tecnologias para cá que realmente tem a ver com front, com facilidade de uso, né? Antes de ter uma nova DAX para provar que dava para fazer tudo em 3 cliques, não me é nada, não me surpreende absolutamente nada que muitas startups muito boas dentro do nosso mercado, em todas as áreas, né? Seja blockchain as a service, seja pagamentos, moedas, criptoinvestimentos, tenham falhado não por incompetência, mas porque a adoção não foi boa o suficiente, não por culpa da startup. Exato. Mas também faz parte de entender quem você está querendo servir, né? Claro. E basicamente, eu acho que a gente achar que o motivo que a gente viabilizava cripto como meio de pagamento, mas por que cripto? Qual que é o benefício de cripto? Como que você vai explicar para a pessoa que não recebe em cripto, para a pessoa que tá super feliz com o Pix, que ela tem que comprar cripto? Por quê? Porque daí, porque é descentralizado, porque daí o dinheiro vai ser de fato dela, ela não vai estar com o dinheiro... Não funciona e aquele assim. eterno problema, né, das pessoas falarem de criptomoeda. Primeiro, né, meu economista fica puto. Não é moeda, gente. Já começa por aí. Se o foco tivesse sido nos smiles da vida, nos tokens, nos criptoativos, não em criptomoedas, se o foco não tivesse sido, por exemplo, no USDT e não no Bitcoin, se fossem coisas que não têm uma variação tão grande, se não fossem coisas que prometessem ficar milionário da noite por dia, talvez a adoção fosse maior. Né, o Smiles não vai te deixar milionário da noite por dia, mas vira e mexe tem alguma maneira de comprar milhagens lá com desconto. Mas a adoção foi melhor e maior. Mas eu acho que, eu acho que de alguma maneira isso... Os projetos que de fato entregam valor real vão... Com certeza. Alguns acabam morrendo, óbvio, normal, mas eu acho que também vão encontrando seu lugarzinho, assim, na vida das pessoas. No sol, né? E a maior prova disso é que a maior parte dos eventos grandes de tecnologia, não só do nosso mercado, os Web Summits da vida, os Bossa Summits, a cada ano que passa, é exponencial o número de novas empresas e startups que estão no nosso mercado de uma maneira ou de outra. Seja empresas normais, uma SaaS que usa a parte de BI dentro da blockchain para poder tornar mais forte, AI que já estão começando, graças a Deus, a usar blockchain para ficar mais leves. É bizarro. Eu fui no Web Summit aqui, já, inclusive está para acontecer o de Lisboa, que lotou, deu sold out do Rio de Janeiro no começo do ano. E tinha uma comparação, né? No ano passado, se não me engano, foram 17 empresas que tinham a ver com blockchain. Esse ano aqui foram 100 e alguma coisa, uma coisa absurda. A diferença de número de stands e startups. Então, assim, que tá tendo muito mais coisa, tá. Sim, e vamos até de ver painel, a adoção agora. Até de painel sobre... Sim. Enfim, e aí, pra chegar onde eu tô atualmente, depois de... Não, mas deu bom. Então, a gente resolveu fechar a operação do Cryptise e vender a tecnologia. E aí, foi, tipo, o melhor timing, assim. Foi uma bênção. Eu tinha um amigo que trabalhava já na Sardine, que é essa empresa de... a gente faz antifraude, prevenção, lavagem de dinheiro e compliance, mas focado em comportamento do usuário. Então, é behavior-based, que a gente chama. Já explico um pouquinho o que Mas ainda é. assim, ela é B2B, certo? É B2B, Tá. É uma plataforma, uma API super simples, que daí a gente integra com vários serviços financeiros, várias soluções financeiras. Também retailer, varejo, e-commerce, Nike, por exemplo, é um dos nossos clientes. A Mattel, aquela que vende Barbie, enfim. A gente sabe da Mattel por causa do filme da Barbie, que eu não gostei, inclusive. E aí... Por que eu falei isso? Tá, daí eles estavam buscando uma pessoa que falasse português e espanhol pra expandir a empresa pra América Latina e pra ser a principal responsável pelo go-to-market de um produto novo que eles estavam lançando que tem a ver com cripto. Então, basicamente, esse novo produto, chamado Global Payouts, era um produto que viabilizava pessoas que não moram nos Estados Unidos, mas que trabalham para empresas americanas ou fazem freela para empresas americanas, receberem em dólares e fazerem a conversão para cripto e receberem automaticamente em suas carteiras.
Tá. Então, basicamente, o que isso significava era que... Tá, mas peraí, quando você fala de expandir isso para Brasil e América Latina, o que isso significa para cá? Que ela vai poder receber esse pagamento em cripto e trazer para moeda local? Ou que ela pode receber dentro do seu país em algum tipo de stable local e aí transferir Ela recebia em cripto, na cripto que ela selecionasse, normalmente era alguma stable, diretamente na wallet que ela usa. E usar no país onde ela estivesse. E usa se ela quiser. Se ela quiser converter, ela converte. Se ela quiser manter em stable, ela mantém em stable. Tipo, ela faz. E como é que é isso para POS? Aí a gente não usa, a gente não vincula com POS. A gente integra com exchanges e wallets. Então a gente fez parceria com enormes, as principais que você pode ter na sua cabeça de exchange, tipo na América Latina e África. A gente fez integração com essas empresas. Ele é praticamente um plugin, uma extensão de plataformas já existentes de Wallet as a Service. Essa especificamente era como se fosse uma nova funcionalidade. Então, é um braço de pagamento da Sardine, que o foco é fraude. Esse era o braço de pagamento e aparecia como uma nova funcionalidade nas exchanges. Interessante. Receba seu dinheiro. E por que isso é bom? Porque aí as empresas que fazem o pagamento... Primeiro, o usuário ele não precisava se preocupar com ter uma conta bancária nos Estados Unidos ou oferecer algum outro tipo de meio de pagamento para receber um pagamento que fosse local. E nem se taxado mal de dizer, né? Mas Exato. As pessoas acharem que ele está fazendo alguma coisa ilegal, porque de fato a solução já vem de uma empresa que é focada na parte de segurança e governança. Exato. E a empresa que está pagando fazia uma transferência normal para um banco. Não precisa lidar com cripto. Onde esse banco fica? Lá nos Estados Unidos. Tá, então uma empresa brasileira poderia fazer o pagamento por uma conta bancária nos Estados Unidos de uma pessoa brasileira. Essa pessoa pega isso em um SDT e pode gastar aqui no Brasil? Sim, isso pode acontecer. E esse banco não precisa ter, como é que fala? Filial ou agência aqui no Brasil para isso? Os casos de uso que a gente estava... Os primeiros casos de uso, todas as empresas que estavam pagando eram nos Estados Unidos. Tá. Então daí não... É porque aqui isso seria uma remessa internacional, né? Teria que pagar... Taxa de remessa, IOF, escambau. Exato. Daí nesse era especificamente para esse caso de uso de empresas dos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? A gente recebeu tanta demanda, que agora a gente tá até com uma fila de espera, assim, pra lidar Por isso com toda essa demanda. Brasil. E foi muito interessante participar da estratégia de go-to-market. Tipo, a gente não tinha vendido para ninguém quando eu entrei na empresa. Eu participei de todo esse processo de trazer esse produto, que obviamente ainda estava sendo desenvolvido, para cá. E aí foi uma puta experiência, assim. Então agora... Então, basicamente, o que você faz aqui não é com o produto tradicional B2B deles de compliance e governança. É com esse produto deles de pagamento. Até o momento, sim. Aí, uma vez que agora a gente está dando uma pausa justamente porque a gente teve muita demanda, agora meu foco vai... E que foi super bem sucedido o processo de expansão América Latina do Go-to-Market Show. Agora, uma vez que isso foi feito já, check, vamos olhar agora para o produto de antifraude. Daí agora eu estou trabalhando no produto de antifraude. Um bundle de produtos. A solução completa, com certeza, vale muito mais a pena do que uma solução única. Até porque, se vocês fazem integração com plataformas já existentes e é uma mesma linguagem ou é uma mesma lógica, se uma empresa, seja lá qual for, já fez integração com uma das ferramentas, por que não fazer com as demais? Exato. Faz muito mais sentido, né? E a Sardine, só pra finalizar o que a Sardine faz, então basicamente ela toma conta de todos os pontos de contato do usuário com a solução. Então imagina que você tem um aplicativo, um banco, o app do seu banco. O momento em que você entra no app é um ponto de vulnerabilidade, porque ali pode ter fraude de identidade, ou o momento que você abre uma conta. O momento que você vai transferir dinheiro para o aplicativo é potencial fraude de transferência, roubo de cartão, alguma coisa que daí, ou da onde está vindo aquele dinheiro, quem está fazendo aquela transferência, enfim, esse é outro ponto de vulnerabilidade. Outro ponto, pagamento. Se você está usando o app do banco, o cartão, o Apple Pay, ou o que seja, fazendo um Pix, enfim, é um ponto de vulnerabilidade. E além disso, todo o uso do app, com certeza você já conhece alguém que, principalmente aqui em São Paulo, teve seu celular roubado, descobriram a senha, conseguiram tirar a grana que tinha do banco, conseguiram fazer um empréstimo no nome da pessoa. Isso não seria possível com a Sardine, porque por mais que a pessoa tenha a senha e saiba todas as credenciais, a gente tem, aí que vem esse palavrão, a tecnologia de inteligência de dispositivo e biometria comportamental, que a gente coleta mais de 1.000 sinais do dispositivo. Eu fui sequestrado em dezembro passado, e então, literalmente eles me fizeram ao vivo passar tudo. Que tipo de celular sacaria tudo que tem e pedir empréstimo em todos os apps de todas as contas do banco que eu tinha? Não é possível que não tenha algum tipo de flag lá, né? E além disso, iria perceber pela maneira como você estava utilizando que estava tendo algum problema, entendeu? Velocidade de clique, talvez, ou exato. A gente percebe hesitação, porque daí do comportamento do usuário, hesitação.
onde que ele tá indo, se ele tá indo com muita certeza, se ele tá tendo algum padrão de comportamento que não é o padrão de comportamento dele, se ele tá em um local, em uma geolocalização que não é onde ele normalmente fica, se tá em um horário do dia que normalmente ele não faz aquele tipo de ação. Então, são mais de 1000. São, assim, é muita coisa, é muita coisa. Então, Putz, isso é muito legal. é muito legal. Os seus principais maiores clientes seriam os próprios bancos, não? Sim. Não são eles os mais interessados em fazer esse tipo de novo layer de proteção em equipamento mobile, principalmente? É onde mais tem a dor, né? Onde a dor é mais latente. Banco, fintech. E o seguro que o próprio banco contrata para assegurar o dinheiro que você tem lá no teu débito, na sua conta, sei lá o quê, é caríssimo. É isso que faz com que eles tenham que repassar e ter um spread tão alto, porque eles têm que pagar de algum jeito, né? Então, enfim, se eles têm algum tipo de sistema que previne ou dificulta cada vez mais que haja algum tipo de situação dessa e eles tenham que repor ou acionar o seguro, com certeza vai melhorar para o consumidor final. Super. No preço, no que é repassado para ele, certeza. nas taxas do cartão. Não, e a vai. própria segurança, nossa, se eu adotaria um banco que tem esse tipo de com tecnologia. Porque eu ia saber que o meu dinheiro Inclusive, tá mais manda garantido. spoiler. Quando você fechar algum cliente, algum banco brasileiro aqui, me avisa que eu já abro conta lá. E daí, também para apostas... Aí tem várias outras aplicações. Tipo, por exemplo, aposta online. O que tem muito caso de fraude em aposta online é abuso de promoção, é você ter um monte de conta diferente no mesmo celular para conseguir ter acesso à mesma promoção. E a gente percebe daí que a mesma pessoa tá criando várias contas aqui no mesmo celular, porque daí a gente consegue identificar que é pelo comportamento que é aquela pessoa específica, a gente consegue identificar pelo dispositivo. É muito interessante. Assim, os casos de uso, eles são diversos. E daí, basicamente, concluindo, essa é a sardine. E é tipo sardinha em inglês, porque eu sei que às vezes é sardine. Depois, assim que a gente estiver no finalzinho, eu vou falar pra você deixar os arrobas, tudo, daí fica mais fácil o pessoal achar. Tá. Deixa eu te falar, obviamente eu já entendi que uma parte disso usa blockchain, mas eu vou estender a pergunta aqui. Quais áreas dessa empresa usam? É só na sustentação do armazenamento de informação, é no processamento de dados, é na análise desse comportamento, vocês também usam algum tipo de AI que usa blockchain como base, como processador? Como é que vocês têm usado, de maneira geral? Blockchain, Web3, AI? A gente usa na parte de antifraude, a gente usa para parte de segurança dos dados, das informações, para fazer toda aquela análise de dados e comportamento, respeitando a privacidade das pessoas. A gente tem uma base de dados, um consórcio de dados que ele compila informações, dados desde Visa até várias outras fintechs, justamente para trazer uma maior riqueza de dados. Obviamente, isso O usuário final precisa dar o ok nisso ou vocês têm isso como parceria? Como parceria. Ou acesso ao Open Finance, O né? usuário final, ele dá o ok lá na ponta, né? Em termos de uso e tal. Mas ele tem que puxar essa informação de algum lugar. Esse usuário, ele nem sabe que ele está cadastrando. Ele não vai pegar um app, sei lá, do Itaú e cadastrar todas as outras contas que ele tem lá, não sei que fosse pelo Open Finance. Daí, se você puxa do Open Finance, beleza. Você está tendo quase todas as informações dele ali e faria sentido você usar isso para poder processar comportamento. Exato. Aqui no Brasil, a gente faz no Open Finance, mas da maneira como a gente está fazendo lá fora, é com parceria mesmo. É com parceria. Até porque o Open Finance só existe aqui. Então. E aí... Desculpa a curiosidade minha mesmo. Como é que funciona ter acesso ao Open Finance? Você pode pedir... Quer dizer, como é que funciona o processo inteiro? Você tem que pedir autorização para o Banco Central? Você tem que ser cadastrado como um banco, como uma instituição, uma IP, alguma coisa assim, para poder, de fato, pedir acesso ou pelo menos ter essa função de Open Finance dentro? Como é que funciona isso? Não faço nem ideia. A maneira como eu acho que funciona, porque eu não participei dessa parte técnica específica, mas a maneira como eu acho que funciona é fazendo algum tipo de parceria com uma empresa que tem acesso ao Open Finance, daí de maneira... Aí ela abre, daí na parte... Se você fizer com o Itaú tem acesso ao Open Finance, portanto, por cadeia, cai para você também. Por cadeia, sim, e daí também na parte do consenso do usuário, isso vai estar lá na ponta, porque sempre tem os parceiros envolvidos e quais os termos de uso e tal, e daí considerando que a gente está de acordo com todas as leis de proteção de dados e com todas as leis de proteção de dados sensíveis, e enfim, que existem, a gente consegue, assim, criar esse consórcio. Então, usa-se a blockchain para manter a segurança de todas essas informações e para fazer as que são extremamente valiosas. Na parte de pagamento, então a parte de pagamento, todas que a gente tem são envolvidas em... a gente tem cripto, então tanto essa parte de pagamento global, a gente tem um on-ramp... Vocês têm moeda de vocês? Não. Tá. E um checkout de NFT. E a nossa parte de antifraude... Checkout de NFT? Que interessante. E outra parte que a gente usa blockchain é para... que a gente lida com a blockchain, que, por exemplo, o nosso CEO, ele veio como head de prevenção à fraude da Coinbase. A Coinbase é um dos nossos clientes.
a gente faz toda a parte de prevenção a lavagem de dinheiro e antifraude e também junto com compliance de empresas de cripto. Então, desde... O que vai ser necessário também aqui para todos os tipos de exchange, corretoras, DTVMs, dentro do sandbox, né, dos 3 entes principais, e também para as PSAVs, que é o caso da CoinLive, que é uma... Eu sempre fico em inglês. Prestadora de serviços para ativos virtuais. É isso em português. Sempre fica em inglês. Então, isso vai ser necessário, né? Para você ter qualquer tipo de registro ou de licença, até para poder fazer... Até para você, por exemplo, virar uma securitizadora, que nem ali que conseguiu, né? Depois do Itaú. Algumas das cláusulas vai ser necessário que você tenha uma política ou parceria com alguma empresa que faz exatamente o que vocês fazem, que seja reconhecido pelo governo por uma instituição séria que, de fato, está protegendo o usuário contra XYZ coisa. Perfeito, exato. E aí, desde monitoramento de transação, monitoramento de wallet, todas essas, tanto de compra de cripto, venda de cripto, a gente também tem essa parte específica. Então, daí, nesse caso, é uma das únicas antifraudes que surgiu no mercado de alto risco. Então... E vocês fazem serviço de... Como é que eu vou chamar isso, né? Não chega a ser uma auditoria. Por exemplo, se eu chegasse com a Live para você e falasse assim, vocês fazem esse serviço de entender, dado o que a gente tem hoje na parte de programação, no fluxo desde o fluxo que a gente tem no Banco Genial, que é o Web 2, até para o fluxo para os smart contracts que a gente tem, que protege também o usuário, o investidor na Web 3. Vocês conseguem fazer um mapping geral da nossa operação e falar, olha, você está com vulnerabilidade aqui, aqui e ali? Sim. Até para ver, olha, o nosso serviço seria bom se vocês colocassem aqui, aqui e ali. Perfeito, porque como o nosso produto ele é muito completo, tem toda essa parte de definição de escopo que tanto o time... Eu não sei, eu como Coinlive falo assim, eu quero. Eu já tenho uma que faz isso para KYC e tal, sei lá o quê. Mas de novo, é um produto que eu falo, óbvio que eu quero, mas eu não sei exatamente onde implementar. Perfeito. Que parte da programação, que parte da jornada, se é na jornada, se é no front. A gente conversa com as soluções para entender exatamente como funciona o fluxo, como funcionam os pontos de contato do usuário, onde estão as principais vulnerabilidades. E daí, nisso, a gente trabalha tanto o time comercial, que é um time comercial super técnico, quanto o time de engenharia. A gente trabalha junto com as empresas para daí identificar como definir o escopo. Tem que falar pro teu chefe para abrir o escritório aqui em São Paulo. Porque a maior parte das empresas que fazem isso, assim como nós, estão todas aqui em São Paulo, vocês iam ter cliente para burro. Isso é fato. Enquanto a Parfim não pega esse mercado, né? Porque Parfim genial, excelente, só que estão muito mais focados, claro, para criação de chain, controle e tal, junto com do Drex agora. Então, enquanto eles não vêm para cá... Eles têm que integrar com a gente. É que eles fazem tudo as a service, mas o ponto, eles estão em instituições maiores. Vocês tinham que abrir um escritório aqui como é que fala? Aqui em São Paulo, para você pegar essas empresas nesse meio do caminho, porque daí a gente vai estar muito mais desenvolvido do que o próprio Drex vai estar. Que para mim tem algumas falhas aí de sistema, ainda que eu apoie. Tem algumas falhas aí de sistema. Então, assim, a gente vem para São Paulo. A nossa solução... o primeiro cliente já está aqui, Coinlive. A gente já contrata vocês. Perfeito. Vamos marcar. A nossa solução, ela também funciona para a empresa que faz as a service. Porque dá para ela colocar o próprio nosso dentro serviço... de um white label, por exemplo. Sim. Show, muito legal. Bom, vamos lá. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Já deu uma horinha aí de programa. A parte final do programa, basicamente, você, câmera, fica à vontade para deixar os seus arrobas, arroba da tua empresa, dos produtos. Como a maior parte do pessoal que vê a gente não é o público final, e sim o empreendedor, e as pessoas que realmente estão inseridas no mercado, seja como investidor qualificado, seja donos de startups e empresas como as que eu comentei aqui agora, acho legal você deixar alguns contatos para que eles possam falar com vocês também. E óbvio que tudo que você falar agora no final eu deixo na descrição do capítulo. Então fica à vontade. Quanta pressão. Tudo que eu falar vai pra descrição final. Então, eu gosto muito de trocar ideia com as pessoas e tomar café. Então, eu gosto muito de trocar ideia com qualquer pessoa e tomar café. Então, mande mensagem pro meu... Eu posso até deixar meu celular pra gente colocar na descrição pra me mandar mensagem. Eu não uso muito o Instagram, uso o LinkedIn. Você é doida, manda depois se o pessoal te falar contigo por Instagram e LinkedIn, aí você manda. Deixar aqui vai flodar de mensagem. Então, manda mensagem pelo LinkedIn ou pelo meu e-mail, é luiz@sardine.ai, que é .ai. Troco ideias sobre desde empreendedorismo, startup, super Web 2, também focado em Web 3. Adoro trocar ideias sobre política, economia.
sobre direito, inovação no direito, arbitragem, sobre agora a parte de antifraude, prevenção à lavagem de dinheiro e compliance. Se tiver interesse em saber mais sobre a Sardina ou sobre qualquer uma dessas coisas, pode mandar direta mensagem. Eu realmente adoro trocar ideia e ouvir opiniões de outras pessoas sobre desde opiniões negativas, opiniões controversas e polêmicas. Adoro, acho que as pessoas têm que ter suas próprias opiniões e ter liberdade de falar elas, independente de qual essa opinião seja, por mais que machuque as outras pessoas. É essencial para a gente ter uma sociedade funcional e que respeite a liberdade do indivíduo. E é isso, foi um prazer estar aqui. Muito, muito obrigada. Não, show de bola. Eu só quero deixar um disclaimer para vocês, que é o seguinte. Eu vou me colocar no meu lugar também, porque no final das contas a Coin Livre, ainda que seja uma plataforma de distribuição de ativos, o nosso foco é de produzir soluções, né? Por mais que a gente seja B2I, Business to Investor, agrega muito quando a pessoa vem com algum tipo de crítica construtiva, positiva ou negativa. Porque o pipeline que a gente tem de desenvolvimento, ele é muito baseado no que a gente acredita que vai ser necessário para os nossos clientes, para os nossos investidores e para os nossos originadores, né? Porém, ela é viesada para os clientes que a gente já tem, para as opiniões que a gente já tem e para o pessoal que está ativamente falando conosco. Então, quando vem gente diferente, fala, por que vocês não fazem isso, então? Por que vocês não têm esse tipo de ativo, já que eu não consigo encontrar em nenhum outro lugar? Por que vocês não vinculam isso com uma outra stable? Por que o Drex não pode ser pareado diretamente com o CNLT, né, que é a nossa stable? Toda vez que vem alguma coisa assim, tem uma chance brutal da gente ou não ter pensado nisso, ou não ter achado que era... Tem muita coisa que eu penso que eu falo, deve ser só da minha cabeça, só eu acho isso importante. E quando vem comentários sobre esses assuntos, eu falo, talvez tenha mais gente que esteja interessada. Que é aquele jeito meio Minecraft de operar, né? Tipo assim, que o tamanho do botão das reclamações, bugs e principalmente indicações de novas coisas era do mesmo tamanho do play, né? Então, acho que aqui é a mesma coisa. É muito importante para nós que estamos construindo solução ter esse tipo de feedback, ver novas ideias. Então, realmente, deixem aqui nos comentários, no chat. Cara, a Luísa é uma fofa, ela sempre responde as mensagens. O fato dela não estar aqui em São Paulo ainda não significa absolutamente nada. Eu acho que, de fato, se vocês têm alguma outra curiosidade, manda para mim, manda para ela. Porque tem muita coisa que a gente aprender, principalmente se você é B2B. Pense, você não precisa ser um IP ou um banco para se beneficiar desse tipo de serviço, tá? Até porque a Coin Livre não é nenhum dos dois e mesmo assim estou interessado em contratar o serviço da empresa que ela trabalha. Então, é isso. Disclaimer final dado. Mais uma vez agradecer a Coin Livre pelo patrocínio, agradecer ao estúdio, agradecer a vocês que estão até agora aqui com a gente e vocês também que, apesar de não terem visto ao vivo, estão vendo isso em retrospectiva. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o feedback aqui pra gente. E, enfim, acho que a área foi mais gostosa de falar, né? Um advogado que virou empreendedor e tá com uma solução nova, entende pra caramba de tecnologia. Se vocês gostaram do tema de maneira geral, a gente traz mais pra cá, tá bom? Tamo junto, muito obrigado e até a próxima.